estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais um Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 83 do estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 20 da segunda parte do livro. Este é o programa número 5, é o quinto programa sobre o capítulo 20, intitulado por Allan Kardec de Influência Moral do Médium. Este é o capítulo é muito importante para a compreensão da nossa interferência enquanto formação moral, valores da vida, crenças, conceitos. Quanto isso é capaz de influenciar no processo de captação do pensamento mais elevado dos desencarnados. Abstrair-se disso tudo é um grande aprendizado que requer renúncia, disciplina, perseverança e paciência. Estamos na Terra porque não somos perfeitos. Se o fôssemos, provavelmente estaríamos numa esfera bem mais avançada. Pelo menos digo isso de mim mesmo. Então, de sorte que, para que possamos progredir, seguir na evolução espiritual, adquirir maior nível de espiritualidade, a fim de convivermos com maior naturalidade junto aos benfeitores espirituais, eles mesmos, as grandes almas do além, vêm nos dizer que o elemento fundamental para o nosso crescimento é o trabalho. Recordando com Allan Kardec que toda ocupação útil é trabalho. O estudo é um trabalho. Fazer o bem ao próximo também é trabalho. E buscar servir de todas as formas, através da mediunidade, que é o nosso tema de foco de estudo, é para o médium uma grande oportunidade de crescimento. Tanto que eles nos estimulam a não ficarmos presos na crença de que somos inúteis, porque não somos as almas mais evoluídas. Às vezes a gente tem aquele pudor de pensar que a tarefa mediúnica mais elevada não nos é permitida ou lícita, exatamente em função dos grandes defeitos que já encontramos em nós mesmos. Existem pessoas que até mesmo se afastam, dizendo-se imperfeitas, afastam-se do trabalho da mediunidade, afastam-se do trabalho da casa espírita, porque não se acham dignos de servir naquele lugar, com espíritos tão elevados, num trabalho tão importante. Mas o grande mentor, Emmanuel, o mentor que se tornou extremamente popular, o mentor de Chico, que acaba se tornando o mentor geral para toda a humanidade, no livro Seara dos Médiuns, em que ele interpreta, analisa o livro dos médiuns, ele coloca uma mensagem que bem se adequa aos nossos estudos, uma mensagem intitulada Pequeninos Mais Úteis. Eu vou ler um pequeno trecho, o inicial e o final, quando o benfeitor espiritual diz o seguinte: educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve
e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. E ele dá, em alguns parágrafos, exemplos. E nós tiramos aí, numa das imagens que Emmanuel traz, o seguinte trecho: o comboio está repleto de personalidades respeitáveis para a importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequenina alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor, e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso Divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias. Porque, muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perturbado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo. Porquanto, somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade do nosso próprio bem. Pequeninos somos todos, mas podemos ser úteis. No epílogo do estudo desse capítulo, no final do capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, no item 230, Kardec escolhe uma mensagem de um elevado mentor, Erasto. Ele encerra o capítulo com essa mensagem que nós vamos estudar hoje, analisar, buscar, subtrair, retirar a essência espiritual do pensamento desse elevado mentor com vistas à continuidade dos nossos trabalhos e ao aprendizado que a todos nós é legado. Erasto é um benfeitor que Kardec sempre contou com mensagens de teor mais científico. Erasto é o grande cientista desencarnado, representando a falange do espírito de verdade junto ao codificador. Kardec inicia o item 230 da seguinte forma: a seguinte instrução nos foi dada sobre o assunto influência moral do médium, um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. E inicia Erasto: já o dissemos, os médiuns, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação agindo sobre o médium, como o empregado
do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico. Erasto está aqui buscando elementos de comparação com os recursos tecnológicos do planeta, um modo de explicar como é que acontece a comunicação mediúnica, o ditado mediúnico. Então ele se utiliza de comparação, porque na verdade não existem referências ou linguagens ou palavras apropriadas para descrever no plano material o verdadeiro mecanismo da comunicação. Então ele começa essa mensagem dando o exemplo do telégrafo, que era, no século XIX, o aparelho mais sofisticado que se tinha de comunicação, porque era possível de um canto ao outro do planeta, em tempo real, através do telégrafo, que são batidas, né? Tic-tac, como ele coloca, transcrever uma mensagem. Hoje, muita gente não conhece telégrafo. Podemos dizer que poucas pessoas já viram ao vivo, tocaram num telégrafo, que era muito comum em todos os países. Agora, praticamente é utilizado em alguns recursos, alguns ramos mais específicos de comunicação, não foi abolido totalmente, mas não se utiliza o telégrafo. Mas o que o Erasto faz aqui é um esforço de comparação. Então, se nós transportarmos para a atualidade, nós vamos, utilizando o mesmo pensamento dele, entender o que ele estava querendo dizer à época, porque não tinha tecnologia. Ele dá o exemplo do telégrafo, que aparentemente era rápido, mas hoje é um meio de comunicação de massa completamente superado. Qual é o meio de comunicação de massa que temos hoje? A internet. Então, se esse espírito, trazendo para ele, para a atualidade, o pensamento dele, se ele fosse tratar do tema hoje, ele ia fazer referência de comparação do fenômeno mediúnico à transmissão de imagem e som que se dá pela internet. Na época, a imagem de rapidez era o telégrafo, mas ele tinha um fio. O fio que ligava um ponto ao outro da Terra. Hoje não existe mais fio. Então, a imagem hoje de comunicação mediúnica, ela é muito mais fácil de compreensão por causa do meio que se utiliza, que é a transmissão de imagens e sons pelos recursos aí tecnológicos, né, que a ciência dispõe, mas de uma forma assim mais grosseira para nós leigos, sem adentrarmos em peculiaridades das ondas de comunicação, como são construídas tecnicamente, mas veja, a rapidez que é a transmissão do pensamento, da imagem. Nós estamos conversando aqui em tempo real, e essa transmissão está atingindo todo o planeta. Então, a mensagem mediúnica acontece da mesma forma. Quando o médium capta o pensamento, não é mais a ideia da velocidade do tic-tac do telégrafo. É nessa velocidade, por comparação, porque, na verdade, a velocidade do pensamento é muito superior à velocidade dos meios de comunicação da internet. Mas o que a gente tem de mais palpável hoje é a internet.
É por isso que os espíritos dizem que o que se transmite são imagens e emoções. Dá para se entender por que se transmite emoção. Porque é pelo pensamento, é um meio muito mais sofisticado. Mas, ora, veja que o aparelho de comunicação hoje permite que a gente fale em inúmeras partes do planeta ao mesmo tempo. Imagine a tecnologia disposta a espíritos muito superiores. Muitos, de acordo com os próprios espíritos, conforme a evolução, a evolução crística, o pensamento deles envolve todo o planeta. Mas existem aparelhos no mundo espiritual também. É por isso que eles são capazes de captar todas as preces que se é feita no planeta. E Kardec diz que segue pelo fluido e é captado na dimensão espiritual. A Ivone Pereira, no livro Memórias do Suicida, chega a descrever um aparelho lá no Hospital de Maria, no Vale dos Suicidas, quando atendia as pessoas, os suicidas, quando eles recebiam uma prece, tinha um aparelho no quarto que parecia um aparelho de televisão. Parecia. A imagem da pessoa que orava aparecia lá, surgia na tela. Hoje a gente vê a questão aqui do computador, do telemóvel. É fácil entender. Quando o aparelho nosso entra numa certa sintonia, você capta as imagens, as informações de um sítio, de um site. Se você sai desse site e vai para outro site, o aparelho, o telemóvel, o computador vai captar as imagens e os sons daquele outro site. Nossa mente, ela é mais ou menos assim. Claro que mais sofisticada, mas a gente vai mudando de sintonia, de site para site, de sítio para sítio psíquico, e vamos captando pensamentos e emoções. Quando nós estamos numa fixação de sintonia, ou seja, quando o aparelho telemóvel está num sítio, numa transmissão, ele não consegue fazer outra transmissão por um outro tipo de mecanismo ou de plataforma de comunicação. Pelo menos dizemos isso de forma mais comum, né? Existem aparelhos bem sofisticados. Mas a nossa mente, ela foca também num determinado nível de sintonia e vai encontrar mentes semelhantes. Se nós desintonizarmos, deixarmos de prestar atenção, como fazemos com um aparelho telemóvel ou computador, se mudamos ali, pela digitação, mudamos o sítio, nós vamos encontrar outras informações, e aí a internet hoje é um universo de informações, bastando você ir fazendo as buscas, né? As pesquisas facilitadas pelas plataformas de pesquisa. Nosso pensamento é a mesma coisa. Nós estamos envolvidos numa gama, como a internet, cheio de comunicações, de informações. Conforme eu vou sintonizando, eu vou fazendo buscas. Algo que me interessa, eu foco. Fico ali um tempo, depois eu mudo também. Assim como quem faz uma pesquisa num computador, pela internet, busca um programa, busca um filme, busca uma transmissão, busca uma comunicação. A nossa mente faz a mesma coisa. Nós estamos mudando de sítio para sítio, de site para site. Né? E vamos encontrando aquilo que a gente busca. O que a gente gosta, a gente foca. Só que a nossa mente, ela é capaz de captar pensamentos, emoções, imagens de natureza muito superior do que a do computador. A nossa mente emite ondas, raios mento-eletromagnéticas. O computador, ele estabelece, para dizer também uma linguagem muito grosseira, sem adentrar em aspectos tecnológicos, são transmissões eletromagnéticas. A nossa é mento-eletromagnética, produzida pelo nosso cérebro, né, neurofisiologicamente, comandado pelo nosso pensamento que reside na alma e aí veiculado pelo perispírito para atingir o corpo físico.
Por isso é que, quando a gente comenta alguns hábitos, não é, que até então se chegava, por exemplo, a necessidade de você fazer oração em voz alta. Muitas pessoas pensam, existem espíritos inferiores ao nosso lado, e eu preciso fazer preces em voz alta para que ele ouça. Mas se a gente utiliza a imagem da internet, um aparelho, quando está sintonizado com o outro, ele vai captar automaticamente. Quando um espírito está ligado a gente, a nossa mente, sintonizado, nós sintonizados com ele e ele conosco, a gente provoca, a gente causa uma troca espontânea de imagens, de pensamentos e de emoções. Então, veja, o espírito me transmite imagens, pensamentos e emoções, mas eu também transmito a ele. O processo é bilateral, como dois aparelhos telemóveis. Os dois estão trocando imagens e sons ao mesmo tempo. Se você estiver conversando com alguém por uma videochamada, por exemplo, está havendo uma troca simultânea de transmissões em velocidade inimaginável. Então, é impossível numa comunicação por um aparelho telefônico você transmitir um som e uma imagem e o outro lá não captasse. Ele só não vai captar se não tiver sintonizado. Mas se tiver numa transmissão, quando a gente está sintonizado com o espírito, nós estamos numa transmissão mento-eletromagnética, numa transmissão de videochamada. Então, ele está captando os meus pensamentos e eu estou captando os pensamentos dele. Não importa se é espírito elevado ou inferior. O espírito elevado a gente consegue pela prece. O inferior é mais comum no cotidiano, né? Para falar da nossa condição. Então, quando eu faço uma leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, aquelas imagens que as palavras me trazem, que fluem no meu pensamento, a imagem do Cristo, a imagem da caridade, a imagem da bondade, do perdão, isso tudo que surge na nossa mente, surge também na mente do Espírito. Porque ele está sintonizado. Nós estamos numa transmissão, numa videochamada, numa transmissão mento-eletromagnética de alta potência. Então, ele capta. Ele vê, ele assiste. Porque a gente troca emoções. Tanto que alguns espíritos ficam tão insatisfeitos com isso que mudam a sintonia. Acabam se afastando da pessoa que ora, que faz o bem. Porque ele também não suporta isso. Ele é uma pessoa, né? Ele também tem seus valores. Eu não me interesso por isso. Aí ele se afasta. Ele se afasta da sua casa, se afasta do seu pensamento, se afasta do seu lugar de trabalho. Porque ele não, principalmente se chega um espírito luminoso no ambiente, muitos correm. Segundo o André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, eles correm. Às vezes nem veem o espírito, mas sentem que ali chegou uma alma iluminada, porque eles também não conseguem ter sintonia suficiente para perceber espírito superior, não. Muitos inferiores só fogem. É isso que acontece de forma silenciosa, de boca, mas a nossa mente está irradiando emoções e pensamentos o tempo todo. E aí Erasto termina o parágrafo, agora que entendendo bem o pensamento do Erasto aqui, né? A partir da ideia de telégrafo, que a gente transforma em internet, substitui para a internet no nosso estudo, ele termina dizendo, por meio do aparelho mediúnico. Aparelho mediúnico. É interessante essa palavra, essa expressão aparelho mediúnico, porque ele está comparando com o aparelho mesmo. Então, aqui nós estamos comparando com o telemóvel, né? Nas transmissões diretas, que é o que acontece com o nosso pensamento. Por isso é que o espírito assiste e nós também captamos os pensamentos de uma entidade. E Erasto continua. Através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível,
do mundo imaterial, do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Ele estava fechando aqui a ideia da questão do telégrafo. Ele usa aqui palavras também por comparação. Ele fala mundo visível, mundo invisível, mundo material, mundo carnal, mas nós sabemos que não existem dois mundos. Existe um mundo só, com dimensões diferentes. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. O mundo espiritual é aqui. Tá? Então, a gente ainda vê muito, mas essa expressão hoje a gente consegue entender bem o que o Erasto estava querendo dizer. Que essa separação do mundo visível, do invisível, ou seja, da dimensão espiritual da dimensão material, essa comunicação ela é intensa, extremamente rápida. Essas distâncias, assim como as distâncias do planeta, já que estamos mergulhados, envolvidos por ondas mentais contínuas, e emitindo também ondas mentais contínuas, essa separação, ela é didática, porque nós estamos num potencial contínuo de transmissão psíquica. E aí ele dá uma outra comparação. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-lo passar por um meio que lhes é contrário. Então, ele estava dizendo que, como o telégrafo, na época, uma chuva, um vento, poderia até derrubar a transmissão, quando eles tentam transmitir o pensamento através de um médium com pouca influência moral, é a mesma perturbação atmosférica. Hoje a gente entende também que, embora a comunicação via internet ela seja rápida e eficaz, mas às vezes, dependendo do clima, pode ocorrer determinados distúrbios, perturbações na comunicação. Ela sempre existirá, que é o que ele está querendo dizer. Então, ele diz que as comunicações, elas enfrentam uma dificuldade. É essa atmosfera psíquica que a gente não oferece com a tranquilidade desejável para a comunicação dos espíritos. Essa intranquilidade emocional é a nossa fixação no erro que perturba as comunicações. As mais das vezes, é o que ele está querendo dizer aqui. Atrapalha, sim, a comunicação. Então, a nossa atmosfera psíquica, ele compara com a atmosfera aqui que influenciava o telégrafo, né? A gente, analisando na atualidade, vê que, realmente, mesmo os meios atuais de comunicação sofrem influência de fatores externos à pretensão da comunicação. Ou seja, a mente do médium, embora seja um instrumento, mas a mente do médium não é passiva totalmente. Não é? O que ele está querendo dizer é que ele diz que o médium é um aparelho, mas esse aparelho interfere na medida em que a atmosfera psíquica não favorece a boa sintonia. E aí ele continua, entretanto, essa influência miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Então aqui está mostrando o poder dos espíritos superiores em sustentar um médium no momento do transe. Hoje a gente vê, ainda fazendo comparação com a tecnologia atual, existem aparelhos sofisticados que têm mínima instabilidade. Não é? Então, existem aparelhos muito sofisticados que têm uma comunicação aí. Você vê equipamentos que os cientistas colocam até no espaço, que a comunicação também é instantânea por distâncias inimagináveis.
Você está dizendo que os mentores elevados têm esse poder, sim, de sustentar o médium. Os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes por médios impróprios a esses ensinos superiores. Enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médios que se envergonham de lhes haverem sido condutor. Interessante essa comparação. Ele diz que, muitas vezes, mensagens muito elevadas são transmitidas por médios com condições impróprias, né, de conhecimento, de moralidade, porque os espíritos superiores podem sustentar. Mas ele diz que também existem médiuns muito bem preparados que também captam mensagens insuficientes. Por que isso? Porque a mente, ela é um veículo de comunicação. Então, aqui eu tenho um site que eu trago assuntos elevados, tem um site que trazem assuntos inferiores. Quer dizer, a mente em si, ela é neutra. A faculdade mediúnica é neutra. A seleção, a qualidade, quem dá é o médium, a sua formação interfere e muito na transmissão da mensagem. Em tese geral, continua Erasto, pode-se afirmar que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm às mãos bons aparelhos mediúnicos, bons médiums, numa palavra. E isso é fácil de entender. Por que que não dá? Não é que os espíritos superiores não possam se utilizar de médiums que não oferecem as melhores condições. Podem, acabou de dizer que pode. Mas se tem um médium com maior, que oferece melhores recursos, eles vão utilizar o médium com melhores recursos, porque é uma questão de sintonia. Então, existem aparelhos telemóveis com uma capacidade de transmissão. Existem outros telemóveis, que no Brasil a gente usa muito a expressão aparelho celular, que tem um potencial muito maior do que outros aparelhos. São capazes de transmitir informações com uma qualidade muito superior. É o que ele está querendo dizer. Então, tem médio, que são aparelhos que não oferecem grandes recursos. E se os dois buscam a sintonia com os espíritos elevados, ou com certos sites de maior potência, é claro que aquele aparelho de melhor qualidade vai conseguir transmitir melhor a mensagem. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas, pouco ortodoxa ou heterodoxas. Aqui ele está dizendo, né, ortodoxa, que é usado assim, que faz referência a algo que não segue uma regra tradicional. Então, são médiuns que às vezes trazem mensagens cheias de exotismos, de imagens pessoais, de criações pessoais pouco ortodoxas, ou seja, que não segue assim um padrão. Você vê que a pessoa, o médium, ele oscila, espiriticamente falando. Certamente, podem eles dizer, às vezes, dizem, coisas aproveitáveis. Mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário. Porquanto, se envolta com coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas se insinuam com habilidade e preconcebida perfídia, ou seja, com a intenção de ser enganador, traiçoeiro, desleal. Então, se o médium ele é leviano e pouco sério, as mensagens através dele e as ideias também que ele capta intuitivamente, tá? Serão frívolas, banais, truncadas e que fogem do padrão de alta espiritualidade. Aí, a gente observa que às vezes vem coisas aproveitáveis. Mas aí, Erasto chama atenção, que a gente tome cuidado, que analise.
Porque atrás dessas coisas aparentemente aproveitáveis, existem espíritos enganadores que estão buscando o domínio psíquico. Isso é uma coisa muito interessante. Muitas vezes busca-se médiums até que cobram para darem orientação. E aí, às vezes a gente ouve dizer, olha, eu fui, paguei e o médium falou coisas certas. É verdade. O médium foi capaz de captar pensamentos, intuições que foram acertadas. Mas por trás disso existe algo mais. Porque espíritos sérios não se compactuam com dinheiro, com pagamento para dar orientação. Espíritos levianos se utilizam de aparentes verdades para dominar pessoas ingênuas. Então, existem muitos médios que querem a evidência, batem no peito, eu sou médio, com muita vaidade. Esses médios, muitas vezes, estão ligados a espíritos levianos e, às vezes, até falam coisas certas. Mas, por trás disso, existe uma outra intenção de espíritos perigosíssimos, que querem estabelecer processos obsessivos violentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que ele diz aqui, para a gente verificar a verdade. Porque, junto dessas aparentes verdades ou meias verdades, existem fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, né, a fim de iludir a boa-fé daqueles que lhes dispensam atenção. Sobretudo pessoas ingênuas que não conhecem nada de mediunidade nem de espiritismo. E aí se deixam levar por espíritos enganadores que se utilizam também de médiuns da mesma natureza. E aí ele fala da análise das mensagens, né, porque era um meio psicográfico que se utilizava à época, devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca, e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar e o que a doutrina já ensinou. Isso na psicografia. Na psicofonia ou nas intuições, se você recebe uma intuição, uma orientação, uma informação de um espírito, fica com a parte boa, e busca reconhecer a parte que é desnecessária, é o que ele está dizendo. As comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para grupos novos e pouco esclarecidos, visto que nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo a se adornar com penas de pavão, e acaba sempre sendo desmascaradas. Noutras palavras, grupos novos, médios que trabalham sozinhos, isolados, ou mesmo grupos pouco esclarecidos que também se afastam dos outros grupos de estudo, que focam só no fenômeno, que giram em torno de um médium, que giram em torno de um espírito, esses grupos devem sim ter receio desse domínio obsessivo, fascinador, que espíritos mentirosos criam. O risco é esse, porque sem experiência, sem estudo, é se lançar no escuro, num risco de jornada, que o médium deve ter prudência e muito cuidado. Essas palavras de Erasto aqui têm aplicação muito geral, em relação à mediunidade. Você não precisa ser espírita, mas tem que aplicar a ética do Cristo no seu trabalho de mediunidade, para ter assistência dos bons espíritos. E ele diz, espíritos dessa natureza, não buscam grupos sérios, porque se buscarem grupos sérios, logo eles vão ser desmascarados, é a gralha que se adorna com pena de pavão, mas logo a fantasia cai. Não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Podemos utilizar aqui o entendimento da comunicação obscena em todos os sentidos que sejam mensagens inferiores. E existem, muitas vezes, médiuns invigilantes
que realmente tentam tirar vantagem e as comunicações são sofríveis. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Engraçado, interessante ele colocar deixemos. Ou seja, médiuns assim estão fascinados. Se não aceita orientação, se não aceita o estudo, deixemos. Cada um é livre. O Espiritismo não é uma doutrina que te obriga a nada. A pessoa tem liberdade. E esse livre-arbítrio a gente vai responder pela oportunidade que tem. Aliás, os autores das comunicações dessa ordem, comunicações obscenas, buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros de grupos filosóficos e sérios. Expressão um tanto quanto pesada. Na tradução aqui de Guilherme Ribeiro, a imagem que o Espírito trouxe é muito séria nesse sentido. Realmente, a primeira coisa que o médium faz é se afastar de toda possibilidade de orientação. Onde, porém, segue Erasto, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhes sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. A influência moral, quando o médium substitui as ideias dos espíritos pelas ideias próprias, pelas teorias fantásticas, que ele diz que recebe intuitivamente e capta mesmo, mas de espíritos mentirosos. Mas também ele tira da própria mente a invenção. A gente vê isso muito. Eu não canso de ouvir pessoas dizendo que certas orientações dos espíritos estão superadas, o próprio Kardec está ultrapassado, não se aplica mais, é coisa do século XIX. Não é. Nós estamos vendo pelos estudos que isso aqui está bem adiante do que a gente pratica na atualidade. E muitas vezes a gente tira da imaginação teorias fantásticas. Tem muito método de lidar com mediunidade por aí, que são teorias fantásticas. Inclusive, a reunião mediúnica via internet, que é um risco muito grande, que nós ainda vamos tocar nesse assunto, quando chegarmos no capítulo das reuniões mediúnicas, porque é um risco que você coloca as pessoas. Mas isso surge uma teoria fantástica, porque não tem sustentação para você colocar uma pessoa, um médium sonâmbulo, em transe sozinho dentro de casa, com o risco da oscilação de um aparelho de internet. Com todo respeito, naturalmente, àqueles que pensam diferente, porque aqui nós estamos num fórum de debate de ideias e não de pessoas. É de apostar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Tá vendo? Ele não anula aqui que o médium também é capaz de imaginar e dizer que é de um espírito. Você tem que tomar muito cuidado, hein? Para a gente não colocar na boca de espíritos ideias que não são próprias. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente, às vezes, impelida por um espírito secundário e zombeteiro. É essa pedra de toque contra a qual devem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso é que, arrebatados pelo ímpeto das próprias ideias, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Os espíritos superiores são simples, diretos, objetivos, nas suas transmissões de mensagens, no conteúdo. E, às vezes, o médium altera isso com uma linguagem empolada, com conhecimentos literários, com inserções de compreensão pessoal que nada colaboram no ditado.
Contra esse escolho terrível, que é a imaginação, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas, que, em falta das comunicações de bons espíritos, desculpem, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Está falando aqui da fraude. Médiuns que fraudam, que dizem coisa da própria cabeça e mencionam que é de mentor. Porque eles não conseguem captar as verdadeiras intuições pelas suas personalidades ambiciosas, vaidosas. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos mediúnicos, grupos espíritas, dotados de fino trato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são, e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Não ferir os que se iludem. A análise da comunicação, com todo respeito ao médium. Por isso que eu falei, aqui é um fórum de debate de ideias e não de pessoas. Quem pensa diferente, respeita-se. Quem acha que deve fazer mediunidade segundo a moda da casa, que faça. Mas não diga que isso é dos espíritos superiores. E se for chamar a esclarecer, que se faça com todo o respeito que as pessoas merecem, porque todos nós merecemos respeito uns com os outros. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, usar o bom senso. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, passar pelo crivo da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Essa é uma máxima de característica eminentemente espírita. Esse é um princípio no espiritismo, sobretudo na mediunidade, que é colocada aqui. Não admitais, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Erasto chamando a atenção para a gente não se deixar ser iludido. Desde que uma opinião nova seja colocada, e se parecer duvidosa, por mínimo que seja, analise com a razão, com lógica, rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovam. Se às vezes você não entender também e tiver em dúvida, guarda o tempo, não divulga aquilo. Não vá seguir uma ideia nova que você não tenha segurança. Aí vem a frase que é muito repetida no movimento espírita. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Essa expressão, né, que é um princípio espírita, surge nessa mensagem. Efetivamente, sobre essa teoria, poderias edificar um sistema completo, porque eu disse, é um princípio, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. O que ele está querendo dizer aqui? Nós temos que aplicar a razão, a lógica, repelir aquilo que é duvidoso. Repelir 10 verdades do que admitir uma falsidade. Aí ele completa a ideia. A gente rejeitou 10 verdades, com receio de admitir uma falsidade como verdade. Mas existem 10 verdades. O que ele diz é que a verdade vai chegar um momento que ela se revela. Então, eu rejeito hoje 10 verdades. Elas não vão ficar suprimidas. Elas vão ficar veladas por um tempo. Vai chegar um momento que a verdade se evidenciará.
a autenticidade surge. Então, eu posso sim rejeitar uma verdade hoje, porque eu não tenho segurança, eu não tenho certeza. Na dúvida, eu não faço. Então, não sei se é verdade ou se não é verdade. Eu aguardo o tempo. Porque no momento certo, se aquilo for verdade, vai ser confirmado. Melhor do que eu aceitar uma mentira por verdade. Então, não é que você abandona a verdade com medo da mentira. Você dá um tempo, porque você ainda não é capaz de definir se é verdade ou não. Aqui é o problema do intérprete. Para outras pessoas, não. Já percebe logo que é verdade. Mas se a gente tem dúvida, essa rejeição aqui, na verdade, é aguardar um tempo. Dá um tempo. Espera. Se for verdade, vai ser confirmado. É isso que Erasmo está dizendo. Não é que a gente rejeita a verdade aleatoriamente. Ele está mandando abandonar a verdade. Ele vai dizer que a verdade vai se evidenciar. Muito interessante esse pensamento dele aqui, viu? Quando ele fala rejeitar 10 verdades, admitir uma única falsidade. Para a gente aguardar o tempo repetindo. Finalmente, lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível: a injustiça e a iniquidade. Poder dos espíritos superiores. Não duvidemos do poder dos espíritos superiores. Se às vezes a gente faz um pedido hoje, pede uma orientação, e ela demora, não é que os espíritos superiores não tenham poder, não. É porque às vezes não é conveniente para nós. Inclusive, às vezes, até algumas curas de doenças. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Essa mensagem aqui, ela foi em torno de 1861, antes, né, porque o livro dos médiuns foi publicado. Então, de 1857 até 1860, mais ou menos, que essa mensagem foi transmitida, 58, 59, 60, 2, 3 anos, o Espírito já fez essa análise aqui, ó. Existiam maus instrumentos. Já só com o estudo do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita, que já existia, muita gente já foi se qualificando. Se, pois, agora, um médium qualquer, que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É essa conclusão a que chego sobre a influência moral dos médios, Erasto, encerrando aqui o capítulo 20 de O Livro dos Médiuns. Bom, vamos ver se respondemos algumas questões aqui que nos foi repassada. Andressa Miranda, boa noite. Sou de uma fazenda, Rio Grande, no Paraná. Gostaria de saber se numa reunião mediúnica tem que ter, além dos dialogadores, médiuns de passagem. O ideal seria também um de sustentação e um passista. Médium de passagem é médium psicofônico? Aliás, o médium psicofônico não é um médium de passagem. Essa expressão, ela, ao longo do tempo, ela foi evoluindo. Muita gente acha que o espírito passa pelo médium. Na verdade, o procedimento é outro. Em programas anteriores, a gente já colocou isso. Mas o que ela está me perguntando aqui, se na reunião mediúnica precisa ter um dialogador, médiuns ostensivos, sustentação. O passista, o médium de sustentação, ele pode ser o passista também. Esses são os 3 personagens básicos de uma reunião mediúnica. O dirigente, que a gente chama de dialogador, os médiuns ostensivos e os de apoio. Seria esse o suficiente. Não importa o número. Agora, você pode realizar uma reunião mediúnica sem médiuns ostensivos? Pode. Nós vamos ter um estudo sobre reunião mediúnica, a gente vai ver isso. A reunião mediúnica, ela é mediúnica pelo propósito dela, e não porque tem manifestação mediúnica. O que parece até uma
um contrassenso, mas é. Os espíritos dizem que a reunião, o grupo mediúnico pode se manter unido estudando, sem manifestação mediúnica. Naum Mateus nos pergunta, boa noite, Jacob. É salutar o transporte feito de médiuns, no sentido que dizem que estão puxando o espírito de alguém e encaminhando para auxílio? Penso que seja um choque anímico. Eu penso que isso seja um pouco de imaginação. Porque, com efeito, a nossa mente, ela tem um potencial magnético. Mas a finalidade do transe mediúnico não é puxar espíritos. A gente deve orar em benefício das pessoas que necessitam, como médiuns, numa reunião mediúnica. A gente ora para as pessoas que necessitam. Se os espíritos superiores acharem que deve trazer o espírito que está ligado àquela pessoa, eles vão conduzir a reunião mediúnica. Mas a pessoa sempre vai ser beneficiada pela prece. Isso aqui, esse procedimento de puxar um espírito, que é essa expressão puxar espírito, né? Que é atrair o espírito, isso é uma violência. E aqui está dizendo encaminhando para auxílio. Na verdade, você está fazendo uma evocação, criando um campo magnético e atraindo uma entidade que não vai se beneficiar nem um pouco dessa atitude. Pelo contrário, pode ficar revoltada e não se afastar da pessoa que a gente supõe estar beneficiando. E não quer dizer que a gente mentalizou na casa de uma pessoa que a gente vai conseguir atrair espírito que está lá na casa da pessoa, não. Nem sempre isso acontece, porque os espíritos também não querem sair de lá. A gente faz uma força daqui, eles fazem uma força de lá. Eles não querem sair. Por isso é que o importante não é a violência da atração magnética, mas a prece amorosa e deixar por conta dos benfeitores espirituais. Eu já assisti trabalhos assim e fiquei impressionado, tristemente impressionado com a violência que se comete com muitos espíritos, inclusive dirigentes fazendo com que o médium sinta, o espírito sinta tudo o que ele provocou supostamente na sua vítima, né? E aí o espírito se contorce, sente dor. Isso é uma violência, que ele vai responder por isso. E não resolve o problema, porque a gente supõe sempre que o encarnado é a vítima. O encarnado pode ser o grande culpado. Esse é um tema que eu vou tratar com detalhes quando eu estudar o capítulo das obsessões. A gente inverte muitos papéis, por isso que a gente faz esse puxa, né? Então, há muito mito em torno disso, sobre essa possibilidade de atrair espíritos. Nem sempre o espírito quer sair do lugar, porque se fosse simples assim, a gente mentalizaria todas as pessoas que estão com processo obsessivo, elas se curariam. Isso não acontece. Porque, na verdade, esses espíritos estão ligados, às vezes, por várias encarnações. Então, a gente precisa mudar o foco da reunião mediúnica. Não fazer esse tipo de procedimento, mas orar em benefício dos aflitos, sobretudo dos desencarnados que estão sofrendo muito mais. Jesus veio pelo amor, para curar a dor, e não por meio da violência que se emprega no contato com os espíritos. Bom, essa é a nossa pálida opinião sobre esse tema. Rodrigo pergunta, o que ocorre quando o médium considerado de boa moral, mas recebe comunicações de espíritos inferiores moralmente, mas de elevada inteligência? Rodrigo, o que o Erasto coloca é que isso é perfeitamente normal, a gente não deve estranhar. Porque é o processo da sintonia. O espírito quer comunicar, o médium é o aparelho. Agora, o médium não precisa também ficar perturbado com isso, o grupo, isso é muito natural. Se os espíritos superiores permitem que isso aconteça, inclusive é a benefício desses espíritos inferiores moralmente. O que não pode é a gente acreditar nas mensagens, valorizar isso e perder o bom senso e achar que porque a palavra, a linguagem é elevada, o espírito também é. O que fazer no momento que detectamos uma comunicação mistificada? O Rodrigo pergunta ainda.
sem que sejamos rude com o espírito comunicante? Olha, a gente não é obrigado a aceitar a mensagem. A gente viu que é uma comunicação mistificada, a gente vai dizer, com muito respeito, se é um transe psicofônico, que essa é a opinião dele, mas não é a opinião geral. E dizer isso com respeito. Se o espírito vai ficar satisfeito ou não, isso é uma questão dele. Mas não ser rude mesmo, não. A gente não deve ser rude com ninguém. Porque aí a gente sai do plano da caridade. Então a gente pode dizer que aquela comunicação é de opinião própria, que a gente respeita, mas não vamos acolher. O que eu percebo é que o médium é que não pode ficar ofendido com esse tipo de colocação, que às vezes o mais comum é isso. O médium ficar ofendido quando não se aceita uma comunicação por ele transmitida. Os assuntos que foram perguntados aqui hoje são assuntos bastante delicados e complexos, que nós vamos voltar em outros programas. Por exemplo, como eu disse, das obsessões. Nós vamos ter vários estudos sobre obsessão, que é um tema delicadíssimo. O outro, que é a última pergunta, nós vamos ter um capítulo que a gente vai falar sobre a análise das comunicações mediúnicas. E a gente vai ver que a gente pode fazer análise sem ofender nem o médium e nem o espírito. Simplesmente não aceitando. E eu vou ficando por aqui. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify, e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros. Compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade, ou gostaria de ficar atento à programação da FEB TV, acesse o nosso Telegram, @FebTV_Mediums. Você vai encontrar respostas que nos são endereçadas. A resposta a perguntas que nos são endereçadas. E se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Livro dos Médiuns, acesse o site febtv.com.br/médiuns. Você vai encontrar todos os programas num só lugar e também as perguntas do Telegram. Material de estudo, podcast e muito mais. E, finalmente, convidando você a estudar um pouco mais as obras básicas, a FEB TV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Médiuns, segunda-feira, 20 horas, estudando o Livro dos Espíritos, segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. Na terça-feira, aí sim, estudando o Livro dos Médiuns, conosco aqui, 20 horas, horário de Brasília. E na quinta-feira, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, às 21h30, hora de Brasília. Convidando você a ser padrinho e madrinha da FEB TV, colaborando para que a FEB TV continue transmitindo programas que construam nas almas daqueles que assistem a paz, consolo, a esperança. A programação da FEB TV é voltada para o Espiritismo, em nome do Cristo, a serviço do próximo. Você pode ajudar. Eu te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é,
o trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Eu quero